obras, a gente vai trocar de assunto agora, a gente vai falar do Maníaco do Parque. Quem aí conviveu, quem já era nascido na década de 90, 92, 94, 98, né, viu, acompanhou esse caso de perto, um caso que teve uma grande repercussão, onde um motoboy aqui de São Paulo, para quem não lembra, eu vou refrescar um pouco a memória de vocês, até porque a minha memória está bem fresca, né? Eu assisti todo o documentário, já tem um documentário do Maníaco do Parque, para quem quiser assistir, é um documentário rico em detalhes, extremamente forte, para quem sofreu abuso sexual, para quem já passou por casos de estupro, para quem já foi estuprada. Eu acredito que seja um documentário até um pouco pesado, assim, para assistir, porque ativa muitos gatilhos, tá? Especialmente de mulheres que já foram violentadas. E nesse caso do Maníaco do Parque, gente, ele atraía, tá? Ele era um cara de 20 e poucos anos na época. Ele atraía mulheres, dizendo assim: olha, eu preciso fazer umas fotos, eu tô lá com uma equipe de gravação, faltou uma modelo, você tem o perfil da modelo, você poderia fazer essas fotos com a gente? Tem um cachê aí de R$ 1.500. E muitas vezes ele abordava essas mulheres na rua, mulheres que, né, estavam procurando emprego, mulheres que estavam sempre desacompanhadas, sozinhas e em plena luz do dia. E essas mulheres não necessariamente estavam lá no Parque do Estado. Ele catava essas mulheres de várias regiões aí de São Paulo e levava essas mulheres até lá. Muitas ele conseguiu atrair e, infelizmente, além de estuprar, bater, matar e enterrar no Parque do Estado. Enfim, o caso ganhou uma grande proporção, uma grande comoção na época, nos anos 90. Todas as mídias, né, televisão, jornal, fizeram uma caça ao Maníaco do Parque, com retrato falado, com provas. As vítimas dele começaram, a partir do momento que houve aí um retrato falado dele na televisão, que foi exposto o retrato falado dele, as mulheres começaram a denunciar. E naquela época, gente, há 30 anos atrás, há 25 anos atrás, 26 anos atrás, a voz da mulher, ela era muito questionada, até nas delegacias, o que é muito triste. Então, a mulher, quando ela dizia assim: olha, eu fui estuprada, a pergunta que era feita, inclusive pelo delegado, por quem estava assumindo o caso, por quem estava fazendo o BO, era a seguinte: mas com que roupa você estava? Mas também, né, com esse vestido, mas com uma blusinha. Então, assim, como se a roupa da mulher fosse justificativa para um estupro. O que não tem. A mulher pode estar pelada, que não há justificativa para o estupro. Hoje, a gente já falou tanto, a gente já teve tantos casos de feminicídio, tantos casos de estupro, que hoje, felizmente, a gente consegue debater isso, levantar uma pauta que é extremamente importante, extremamente séria. Só quem já passou por um estupro, só quem já foi abusada sexualmente, sabe quanto isso destrói a vida de qualquer mulher. E que bom que hoje esse assunto, ele é tratado com seriedade, tá? O que vai acontecer agora? Na época, o Maníaco do Parque, ele foi condenado a 285 anos de reclusão. Seria o caso até de uma prisão perpétua. Só que na época em que ele foi condenado, o tempo máximo de reclusão de um condenado era de 30 anos. E o que acontece? Em 2028, fecha o tempo, esses 30 anos, e aí possivelmente ele será solto em agosto de 2028. 4 anos. Daqui 4 anos nós teremos um Maníaco do Parque solto. E isso é algo que divide muitas opiniões. Mônica, mas ele já pagou pelo crime dele, né? Pelos crimes que ele cometeu. Ele já esteve aí recluso durante 30 anos. Por outro lado, gente, durante esses 30 anos, o Maníaco do Parque, ele não passou por nenhum tipo de tratamento. E a gente tem que lembrar que a gente está falando de um cara que tem uma psicopatia. Ele não tem sentimentos, ele não tem remorso, não tem arrependimento. Inclusive, durante esse documentário, já tem o documentário do Maníaco do Parque, tem várias falas dele, e você escuta a voz dele, tá? Ele mesmo falando que é uma questão de tempo, que ele até agradecia, por um lado, ele até ficava feliz de estar preso, porque ele sabe que preso ele não ia cometer
nenhum tipo de crime, mas que solto era só uma questão de vontade. A hora que desse vontade nele, ele iria voltar a atacar, ele iria voltar a caçar mulheres para estuprá-las, para bater nelas, morder. Enfim, gente, é um caso muito, muito pesado. E a mãe dele, a mãe do maníaco do parque, ela deu algumas entrevistas recentemente. Em algumas, ela se contradiz, né? Às vezes ela fala que acredita que o filho não cometeu, às vezes ela fala que sim, ela acredita que o filho cometeu e que aquilo foi, enfim, até um demônio que se apossou dele, que não era ele, que ele não é assim. Mas, nesse domingo, domingo espetacular que passou agora, o domingo que passou, a mãe do maníaco do parque deu uma entrevista pro Domingo Espetacular aqui da Record, e eu quero trazer uma parte da entrevista para mostrar para vocês a mãe do maníaco que acredita que o filho está pronto para conviver em sociedade. Vamos ver aí esse trecho da matéria e aí na volta a gente comenta um pouco mais. Pode rodar. Helena acreditava que o filho não estaria pronto para viver em liberdade. Ela mudou de opinião. Vive agora a expectativa de ver Francisco fora da cadeia. A família acredita que ele está recuperado. O irmão mais velho diz que quando ele sair, estará sempre por perto para protegê-lo e também vigiar cada passo do irmão. Eu vou ser a sombra dele. Para mim, porque eu conheço ele, então eu quero ver qual a atitude que ele está fazendo. Não é perigoso. Aí eu mesmo vou chegar a falar para uma autoridade, falar, ele não vai dar certo, ele vai fazer coisa errada. Diferente do que diz a lei e os especialistas, a mãe continua esperando pelo filho. Como que eu poderia deixar um filho com todas essas coisas que aconteceu, perambulando pelo mundo? Ele deixou de ser aquela pessoa má, não vou abandonar ele, nem vou falar mal dele para ninguém. Gente, a única frase que me vem em mente é: mãe é mãe. O cara é um assassino, maníaco, psicopata, tá preso. E o que ela diz? Eu não vou virar as costas para ele. Não vou falar mal dele. E ela acredita que o filho tá pronto para conviver em sociedade. Olha, a Maria Helena Pereira, que é essa senhora que a gente acabou de ver, ela é a mãe do maníaco do parque, tá? O nome dele é Francisco de Assis Pereira, tá? Ela revelou que deixou São Paulo por conta da violência e ficou chocada quando descobriu que o filho era o assassino. Ela lamentou que o filho está preso, mas segue na expectativa da soltura do rapaz, que pode ser solto em 2028, momento em que completará 30 anos. Ela explicou que detesta a alcunha recebida pelo filho, no caso esse apelido, digamos assim, de maníaco do parque. Motivada pelo modus operandi de Francisco, que levava as mulheres para o Parque do Estado, na capital paulista, e desabafou sobre a prisão dele. Ela falou: me atormenta é que ele está preso, porque eu poderia estar vangloriando de coisas boas que ele estivesse fazendo. Essa foi uma das falas aí da dona Maria Helena para o Domingo Espetacular. E ela falou o seguinte: tivemos uma casa de carnes, mas como meu marido foi assaltado várias vezes dentro do açougue, ele desanimou e fomos embora para o interior. E na época o Francisco tinha 24 anos. Mesmo morando no interior, em Guaraci, São Paulo, cidade onde o Francisco nasceu, o maníaco, né? A mulher acompanhava as investigações pela televisão. E aí ela disse: era perto de onde a gente morava, então comecei a seguir as reportagens. Passava e eu corria para ver. No caso, gente, ela está falando que eles mudaram de São Paulo, saíram daqui por conta da violência. E mudando, né, assim que eles mudaram de cidade e tudo mais, começou aquelas reportagens sobre o maníaco do parque, quem era o maníaco do parque, o grau de violência que ele cometia contra as mulheres era tão grande que era assustador. Porque, além do estupro, ele queria matar, ele queria ver as mulheres sofrendo. E ele dava mordidas, gente, de arrancar pedaço das mulheres. Seios, barriga, pescoço. E 2 vítimas foram encontradas na mesma posição, que ele não enterrou, ele matou e deixou lá. A partir daí, começou-se
uma investigação, porque as vítimas, elas estavam do mesmo jeito e perto uma das outras, tá? A dona Maria diz que quando viu o retrato falado do filho, ficou em choque ao descobrir sobre os assassinatos. Ela disse: respirei fundo e pensei, não pode ser, parece com o Francisco. Logo que o maníaco do parque foi preso, a mulher foi levada à polícia para falar com o filho e o questionou sobre os assassinatos. Aí ela disse, abre aspas, pediram para eu perguntar se ele tinha feito aquilo mesmo. Perguntei baixinho no ouvido, abraçada nele. E o Francisco disse que não. Entretanto, pouco depois do encontro, ele assumiu a autoria dos crimes. Por fim, ela contou que não vai abandonar o Francisco de Assis Pereira. Ela, abre aspas, como eu poderia deixar um filho com todas as coisas que aconteceu perambulando pelo mundo? Ele deixou de ser uma pessoa má, na cabeça dela, né? Não vou abandonar e nem falar mal dele para ninguém, que foi aí as últimas palavras, né, dela nessa reportagem. E, gente, esse caso, ele tem assim, eu poderia ficar aqui durante toda a live falando sobre o maníaco do parque, sobre detalhes horrendos do crime, enfim. Mas o que mais me assusta é o seguinte, nesses 30 anos, ele não foi tratado, ele não foi acompanhado, ele foi preso pelos crimes que ele cometeu, certo? Então, ele foi julgado como se fosse uma pessoa consciente dos atos que ele cometeu. Além disso, óbvio que ele é um criminoso, óbvio que ele tinha que ter ficado e até tem que ficar por muito mais anos, na minha concepção, ele deveria ficar preso a vida inteira, porque nenhuma condenação vai trazer nenhuma dessas mulheres de volta. Lembrando que até as vítimas que ele atacou, gente, que ele arrastou para o Parque do Estado, eram vítimas que tinham entre 18 e 23, 24 anos. Então, assim, mulheres na flor da idade, mulheres que, né, com sonhos, muitas que estavam em grandes dificuldades, que viram, inclusive, no Francisco uma oportunidade, quem sabe assim, poxa, Deus mandou esse cara para me abençoar, para me dar um serviço, para me dar um trabalho, né? E a gente tem que lembrar que a gente está falando de 24 anos atrás. A gente não tinha essa exposição da internet, né, onde as informações corriam muito mais rapidamente. Então, tudo era muito mais devagar. Até para fazer a investigação, tinham 3 delegacias que cuidavam do Parque do Estado. E essas 3 não eram um sistema digital. Então, até casar todos os casos, até eles perceberem a troca de informações, não era tão rápida como é hoje. E o Francisco, o maníaco do parque, ele era muito bom em patinação. Ele era conhecido como Chico Estrela. E esse traço dele ser muito bom num esporte, todo psicopata ele se destaca em alguma coisa. E nesse caso, até a psiquiatra que fez o laudo dele, que aplicou a prova, né, de psicopatia nele, disse que o Chico, ele era muito bom em algo que oferecia um perigo enorme, que era patins. Só que os patins, gente, ele não só praticava de ficar andando, ele viajava. Até nesse documentário tem uma história que um dos motoboys contam que ele fez uma viagem de, sei lá, 200 quilômetros de patins. A galera toda foi de moto e ele foi agarrando atrás das motos, foi de patins, tipo, correndo um risco absurdo. Mas como a psicopatia dele é tão alta, ele não tem medo do perigo, ele não tem essas emoções que a gente tem de pessoas normais tem, ele não tem, ele é como se fosse imune a essas emoções. Aí imagina a gente colocar de volta na sociedade um cara que não se arrepende pelos crimes que ele cometeu. Um cara que não tem senso nenhum. Você acha que vai fazer diferença para ele matar ou não um cara que não passou por tratamento nenhum? Enfim, gente, é um caso